Sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa sobre Jesus o Cristo. Este é o nosso 7º encontro e nós já vimos nos encontros passados sobre alguns aspectos da vida e da missão do Salvador Jesus Cristo, que é o nosso objeto de estudo aqui, não é? É a vida e a missão do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito aqui. E nós vimos então sobre esse tema já nos 6 encontros, desde a pré-existência, o nascimento, e finalizando na semana passada quando falamos sobre a transformação da água em vinho. Recordam-se? Falamos sobre isso na semana passada. Todos os vídeos estão gravados, de todas as sessões que nós tivemos aqui, todos os nossos encontros, né? Todos estão gravados lá no YouTube do Estandarte da Liberdade, tá? Lá no YouTube do Estandarte da Liberdade, todos os vídeos podem ser acessados. E vocês podem, assistir, quem não assistiu algum, pode assistir todos lá, sem dificuldade alguma, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, muito obrigado pela companhia de vocês todos os sábados de manhã. Lembrando, gente, isso aqui não é um curso, tá? É uma conversa entre amigos, entre irmãos. Há pessoas aqui que são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, da qual eu também sou membro, e há pessoas que são membros de outras igrejas, ou talvez até de igreja nenhuma, e todos são muito bem-vindos. Nosso propósito aqui é falar sobre Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador e nosso Redentor. Esse é o nosso objetivo aqui. Essas lives não substituem o aprendizado do Evangelho na igreja ou no lar. Não substitui o estudo das Escrituras para conhecer melhor o próprio Salvador Jesus Cristo. Não substitui as aulas de Vem Segue, não substitui nada. Entenda essas aulas como um adicional, como algo que a gente pode ter além daquilo que a gente deve ter, tanto pelo estudo na igreja quanto pelo estudo no lar, que é de responsabilidade nossa, individual. O professor aqui é o Espírito, não sou eu. Então, como eu sempre digo, preste atenção ao que o Espírito está ensinando a você durante a nossa conversa aqui. O que o Espírito está trazendo a você? Porque é Ele quem ensina, é Ele quem revela todas as coisas. Das minhas palavras aqui, vocês vão esquecer, mas do que o Espírito lhe revelar, e que você dê atenção, isso você não vai esquecer. E eu quero convidar vocês a colocarem aqui no chat suas impressões espirituais que vocês forem recebendo ao longo dessa nossa conversa. Também coloquem comentários, perguntas, enfim, tudo que vocês sentirem que seja pertinente ao nosso assunto aqui do dia. Tá bom? Muito bom. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do livro de Jesus o Cristo. Nosso estudo, que vocês sabem, é baseado no livro de Jesus o Cristo e nas Escrituras Sagradas. Então hoje vocês saibam que nós vamos estudar sobre isso, sobre o capítulo 12. O capítulo 12, o título é Os Primeiros Incidentes do Ministério Público de Nosso Senhor. Esse é o capítulo. E nós, como eu disse, saímos da aula passada daquela festa lá em Caná, aquela festa de casamento, em que o Salvador transformou água em vinho. E dali, as Escrituras dizem, o relato de João, e vamos lembrar que João fala muito sobre o relato do Salvador na Judéia, e os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, falam mais sobre o serviço do Salvador na Galileia. Cada um fala das duas áreas, mas a ênfase maior dos 3 evangelistas é sobre a Galileia e de João é mais sobre a Judéia. E ali, esse relato consta no livro de João. E João fala que eles saíram dali das bodas de Caná e foram até Cafarnaum, ou Capernaum, como também existem algumas versões. Mas
dali eles ficaram poucos dias, diz a Escritura, e rumaram para Jerusalém. Por que eles foram para Jerusalém? Jerusalém, estavam na Galileia, Cafarnaum, e foram para Jerusalém, na Judéia, lá ao sul. Jerusalém era a capital, a maior cidade, e aquele era o período, aquela era a semana da Páscoa. Semana da Páscoa ia começar. E eles se reuniam sempre na Páscoa. Lembra que quando nós estudamos aqui que quando Jesus Cristo tinha 12 anos, ele foi em uma dessas festas de Páscoa, e foi quando ele ficou no templo ensinando as pessoas, ensinando os principais dos sacerdotes, e todos espantados com a sabedoria daquele menino. Certamente não há registro disso, mas é muito provável que ele tenha visitado essa festa acompanhando seus pais em todos os anos. Porém, é marcado ali aos 12, e há algo significativo nisso, porque aos 12 o menino já tinha o direito de entrar ali no templo, já tinha o direito de participar de certas coisas, aos 12, segundo a tradição judaica. E agora, aos 30, ele estava voltando para mais uma dessas festas, que ele deve ter ido em todas, mas aos 30 ele estava voltando. E o que há de significativo nessa ida do Salvador aos 30 anos, ali, para Jerusalém? E os acontecimentos que vão se desenrolar ali, que são objeto do nosso estudo hoje aqui. Agora, o Salvador tinha 30 anos de idade. E isso significa que agora ele tinha o direito de ser um mestre, segundo a tradição judaica. Somente a partir dos 30 anos, um homem tinha o direito de ensinar. Se ele tivesse iniciado o ministério dele antes, e ele podia, tinha conhecimento para isso, estava pronto. Se ele tivesse iniciado aos 28, aos 29, ele poderia ter sofrido algumas sanções, ter sofrido uma repulsa imediata, porque ele não tinha ainda 30 anos, que era a idade que a tradição judaica permitia que os homens começassem a ensinar. Então, além de tudo, foi muito sábio a escolha desse momento para o seu ministério. E agora ele estava indo ali para Jerusalém, com a idade adequada, com o status de um mestre, com discípulos, e já tendo o seu nome conhecido por um milagre realizado dias antes em Caná, transformando água em vinho. Então, sim, não era mais aquele menino de 12 anos. Era agora um homem de 30 anos, que já tinha dado início ao seu ministério e tinha, então, todos os elementos prontos para fazer um período ali em Jerusalém significativo. E foi o que fez o Salvador Jesus Cristo. A Escritura diz que ele foi lá para o templo. Ao chegar no templo, ele viu uma situação que era muito comum há muito tempo. Jerusalém não é uma cidade tão grande. Hoje, claro, a cidade se expandiu muito. Estamos falando daquela época lá. Uma cidade grande, mas não é um negócio gigantesco para os padrões de cidade que a gente tem hoje. Mas Jerusalém recebia na festa da Páscoa muita gente. Os estudiosos estimam algo entre 2 a 3 milhões de pessoas. Veja, eu não sei se vocês conseguem contabilizar o que é 2 a 3 milhões de pessoas. Eu sou de Sergipe, o menor estado do país. Eu sei que tem pessoas aqui de Sergipe, tem pessoas que são de fora do estado. Sergipe inteiro não tem 3 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente mesmo. Então, Jerusalém recebia, apesar da sua pequenez física, em comparação com o que é hoje, são hoje as cidades, Jerusalém recebia aquele fluxo enorme de pessoas que vinham
de muitos lugares, não só de Israel, da Galileia, da Judéia, mas também de outros países, judeus que estavam morando fora e vinham para aquele período. Era mais ou menos como os muçulmanos fazem para irem a Meca, né? Eles têm um dever religioso de irem a Meca pelo menos uma vez na vida. No caso dos judeus naquela época, eles iam para essa festa da Páscoa todos os anos. Então era uma peregrinação mais ou menos desse tipo. E ali se reuniam esses milhões de pessoas. É o número estimado que os estudiosos têm. Agora você imagine, num lugar tão pequeno, tão apertado, com ruas estreitas. Estamos falando do ano 30, né? Não é o ano 2030, mais para frente, não, o ano 30. Né? E ali as pessoas estavam para fazer sacrifícios. Agora, o que você sacrifica? Sacrifica boi, sacrifica ovelha, sacrifica pomba. Então, esses animais estavam ali, circulando junto com todos. E animais para atender todo esse povo, os estudiosos dizem que determinada festa da Páscoa se sacrificou mais de 250 mil animais. Imaginem. É muito animal circulando entre o povo. E esses animais foram alocados em um local que era um pátio do templo. O templo de Jerusalém, o templo ficava ali dentro da cidade, e o templo era um lugar sagrado. Mas os sacerdotes decidiram permitir que o pátio do templo fosse utilizado, um dos pátios do templo, o pátio externo, fosse utilizado para alocar esses animais. Então tinha vários currais de bois, currais de ovelhas, tinha os lugares para os pombos, e as pessoas iam ali, porque, pense bem, a pessoa vai sair lá de Cafarnaum, 150 quilômetros de distância, e eles vêm aqui para Jerusalém. Eles não iam arrastar uma ovelha a 150 quilômetros de distância, gente. O que eles fizeram? O que eles faziam? Compravam esse animal ali em Jerusalém. Bom, e se já vai vender em Jerusalém mesmo, por que não no templo, né? Mais perto, já vai sacrificar no templo mesmo. O sacrifício era feito em outro pátio, do outro lado. E então eles faziam essa compra e venda de animais ali no pátio do templo, com a anuência dos sumos sacerdotes. Eles estabeleceram isso. E ali no comércio, imagine, comércio de animal, tem o mugido do boi, tem o balido das cabras, né? Barulho o tempo todo. Fora as negociações. Eu acho que essa ovelha vale menos. Não, essa ovelha é de melhor espécie, melhor qualidade. Imagine. E dali, daquilo tudo, aquela balbúrdia toda, ainda tinha um porém. Quem vendia tinha que pagar uma taxa sobre a venda para o templo. Quem comprava tinha que pagar uma taxa para o templo. Só que essa taxa não era paga em moeda nenhuma que não fosse a moeda do templo. O templo tinha uma própria moeda, porque o templo não aceitava uma moeda cunhada por Roma, que tinha a efígie do imperador lá. Ele não aceitava. Você tinha que trocar aquela moeda para usar a moeda do templo. Agora você vai trocar a moeda onde? Você troca a moeda na casa de câmbio. De câmbio vem a palavra cambista. Então os cambistas tinham suas casas de câmbio ali instaladas, que eram mesas em que eles faziam a troca de dinheiro. Um dinheiro pelo outro. Pense nisso. A confusão que era isso. Os animais, os cambistas, trocando dinheiro, nem sempre da maneira honesta. E aí a pessoa fazia assim, a pessoa ia no cambista, trocava o seu dinheiro pelo dinheiro do templo.
ia no templo, entregava aquele dinheiro e recebia do templo um metal, um chumbo, uma pecinha de chumbo, que era como se fosse um cheque. Ela pegava aquela pecinha de chumbo e ia lá na pessoa, aquela pecinha valia tanto. Estava lá dizendo, vale tanto. Ela ia lá para comprar o seu animal com aquele cheque, aquela pecinha de chumbo, que era o cheque, chegava lá e entregava. E às vezes o dono do animal, vendo que o cheque era de 100, mas o animal só valia 80, não, esse animal vale 100, eu tenho certeza. Né? E é assim que faziam as coisas. Infelizmente. E não era só com a anuência dos sacerdotes, não. Os sacerdotes lucravam com isso. Tinham sacerdotes que eram donos das casas de câmbio, das mesas de câmbio, dos cambistas. Os cambistas trabalhavam para eles. O chefe dos sumos sacerdotes, o diretor do templo lá, o presidente, aquele que presidia sobre o templo, ele era dono de um pombal, ele criava os pombos que eram vendidos lá. Então todo lugar que você fosse comprar pombo, na verdade todo lugar era dele. Era uma corrupção instalada ali. Não só a olhos vistos, aquela corrupção física de ter aqueles animais, aquele comércio ali, como também a corrupção que as pessoas nem enxergavam, que estava sendo feita às escondidas para que tudo aquilo funcionasse. As taxas, as propinas que eram pagas para ter sua barraquinha ali dentro. As coisas eram sujas, não só pelos excrementos dos animais. E naquele momento, o Salvador chega e viu aquilo. Ele já tinha visto aquela cena muitas vezes, porque aquilo existia há muito tempo. Mas daquela vez foi diferente, porque daquela vez ele tinha não só autoridade, mas tinha a idade como mestre, já estava como mestre, então ele agiu. E a Escritura diz que ele fez um açoite trançado, ele mesmo fez, e com esse açoite ele saiu expulsando a todos e derrubando todas as mesas dos cambistas. A Escritura diz, a palavra exata, o termo exato que a Escritura diz, que o Salvador disse, foi, deixa eu resgatar aqui para vocês, tá? Ele disse: não façais da casa de meu pai casa de comércio. E então ele purificou o templo. Quero chamar a atenção para duas coisas. São duas coisas que nós podemos aprender aqui. Primeiro, que a casa de Deus não pode ser uma casa de comércio. Não pode. E o que é uma casa de comércio? Não é uma casa... eu sou um membro de Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Então vou explicar como é que funciona nesta igreja. Você chega na igreja, você recebe a visita dos missionários, ele lhe dá um livro de presente, o livro de Mórmon. E pressupõe que você tem uma Bíblia. Normalmente todo mundo tem uma Bíblia. Então ele não lhe dá uma Bíblia porque todo mundo já tem uma Bíblia. Mas ele lhe dá um livro de Mórmon. Você chega na igreja, você vai estudar. O estudo é feito hoje geralmente com um aplicativo. Mas para as pessoas que querem ter um livro físico, também tem disponível. Porque a pessoa às vezes não enxerga muito bem pelo aplicativo, enfim, pela idade e tudo mais. Mas, eu quero comprar um livro, tem para vender? Eu quero comprar um segundo livro de Mórmon, posso? Pode. Um livro de Mórmon normalmente deve estar custando algo em torno de uns R$4. Mas como assim? Um livro de 200 e tantas páginas impressas por R$4? Porque você não compra esse livro. O valor é subsidiado em quase a sua totalidade. Não paga nem o preço do frete assim, porque você compra ele online e o frete é gratuito, tá? Se você for olhar no carimbo do correio lá de quanto foi pago pelo frete, excede os R$4. Então por que esses R$4? É para não dizer que é de graça, para que você faça um esforço mínimo. Mas você não está sendo cobrado nem pelo livro, nem pelo frete do livro. Porque é de graça o frete. A igreja paga o frete. E paga
a maior parte, mas maior sim, quase a totalidade do preço do livro. Do preço de custo. Estou nem falando de preço que seria preço de venda, preço de custo. O que você paga não é nem preço de custo. Agora, vamos lá. Qualquer igreja pode fazer isso? Pode, e não está errada, né? Em produzir um material e querer que o membro pague pelo menos o custo daquilo ali, né? Não é para ter lucro, mas que cobre até o preço do custo e o preço do frete, está certo, não está errado não. Agora, querer ter um lucro em cima do aprendizado dali, do ensino, a igreja, não. Um membro da igreja pode. Eu sou um escritor, eu escrevi um livro, eu vendo o meu livro. Eu tenho todo o direito de vender o meu livro porque foi minha produção pessoal. Um cristão que tem um curso sobre algo sobre o evangelho, ele pode? Pode, está certo, não está errado não. Ele vende livros, ele vende uma obra de arte sobre o evangelho, está certíssimo, é o trabalho dele. Isso é diferente. Mas a igreja não pode ser profissão. Se a igreja lhe cobra para fazer uma ordenança, uma cerimônia da igreja, é cobrado uma taxa para uma cerimônia. E aqui eu não vou fazer julgamento, porque nós já falamos que a gente não vai fazer julgamento sobre nenhuma religião. Já falamos isso lá no nosso primeiro encontro. Mas cada um de nós precisa refletir. Eu estou pagando pelo quê? Eu pago meu dízimo. Eu pago ofertas. Oferta de jejum e outras ofertas, que tem destino específico. E pelo dízimo é mantida a igreja. Aí além do dízimo ainda tem que pagar para isso e para aquilo outro. A gente precisa parar para pensar, né? Que cada um faça o seu próprio juízo. Mas o que estava acontecendo ali no templo de Jerusalém é diferente. Estava tendo comércio, compra e venda de animais, de dinheiro, em algo provocado para gerar lucro para alguém, ou para alguém, né? Os sacerdotes lá estavam lucrando. E isso não está certo, gente. Então o Salvador foi lá e expulsou todo mundo, e derrubou as mesas dos cambistas, e disse para não fazer a casa de Deus casa de comércio. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender, do que é fazer comércio na igreja. Tá? A segunda coisa que a gente precisa entender, que a gente pode entender com essa nosso estudo desse momento aqui, é sobre a purificação do templo. Ele está purificando o templo, tornando o templo de Deus um lugar puro, como deve ser. Mas o próprio Salvador disse, e depois Paulo e outros apóstolos, que o nosso corpo é o templo do Espírito, que nós somos um templo. A pergunta que eu preciso fazer agora é: estamos purificando o nosso templo? Como você está purificando o seu templo? De que modo você está purificando o seu templo? Que é o seu templo, é o templo do seu espírito e do Espírito do Senhor que habita em você. O que você precisa tirar da sua vida, do seu lar, para que seja puro, sagrado, santo? O que você precisa fazer para limpar sua mente, para limpar o seu coração, para se purificar? Esse templo precisa ser purificado. Esse templo físico precisa ser puro. Não tocar em nada impuro, em nada que o Senhor proibiu de tocar. Mas esse templo, eu por completo, o meu ser, precisa ser puro também. Não só
o corpo físico, mas o meu ser precisa ser puro, precisa ser purificado. Nós temos o dever de trançar os nossos chicotes e expulsar de dentro de nós pensamentos impuros, atitudes impuras, hábitos impuros. Nós temos esse dever. Se queremos purificar o templo do Senhor, se queremos que o nosso templo seja puro. E ao sair dali do templo, Jesus Cristo depois teve um encontro com um dos principais dos sacerdotes, Nicodemos. Foi à noite, Nicodemos não queria ser visto. Ele estava com medo de ser retaliado pelos sacerdotes, seus companheiros lá. Mas ele foi encontrar com o Salvador. E o Salvador ensinou a ele que ele deveria nascer de novo, que todos devem nascer de novo. O Salvador ensinou isso a Nicodemos no capítulo 3 do livro de João. E a Escritura diz o seguinte: na verdade, palavras de Jesus Cristo, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos se espantou, mas como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Como é que é isso? E o Salvador disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e nascer do Espírito. Quando nós nascemos da água quando somos batizados. O batismo por imersão é um símbolo da morte, do sepultamento do nosso ser antigo e o renascimento, a ressurreição, uma nova vida. Por isso, o Senhor, desde o princípio, desde quando Adão existia, Adão foi batizado, dizem as Escrituras, e Adão foi batizado por imersão. O Salvador Jesus Cristo foi por imersão. A Escritura é bem clara, que ele e João saíram da água, não se entra na água para ser aspergido. É de um pensamento assim que eu não consigo entender. As Escrituras são muito claras. É imersão. O batismo na água é essencial, é necessário para entrar no reino de Deus. São palavras do próprio Salvador, Nicodemos e a todos nós. Ninguém pode dizer: eu não preciso ser batizado, eu tenho fé em Cristo e isso me basta. Sua fé é importante, mas ela não lhe basta. As ordenanças são essenciais. É preciso realizar as ordenanças. A ordenança é parte da obra. Como ensinou bem o apóstolo Paulo, a fé sem as obras é morta em si mesma. Então o batismo é necessário, mas o batismo é um símbolo. É um símbolo da morte daquele ser de pecado e o renascimento para uma nova vida. Nascer de novo é isso. Mas lembra que o Salvador disse: nascer da água e do Espírito. Como é que eu nasço do Espírito? O nascer do Espírito começa com o recebimento do dom do Espírito Santo por imposição de mãos. Ali eu nasci de novo. Na água e no Espírito. Porque o Espírito Santo vai me ajudar no processo de fato nascer de novo, que é o processo de mudar a minha vida. O batismo, vou repetir, é um símbolo. Ninguém deixa seus pecados na água do batismo. Isso não existe. É simbólico, gente. Simbólico. E quando você sai da água do batismo, não significa que você é uma nova criatura de plenitude, porque aquilo é um processo que você vai mudar a sua criatura. Você é uma pessoa que está ali testificando a Deus.
eu aceito, eu quero fazer isso. Aquela nova criatura que emerge ali é a nova criatura que começou o seu processo. Não a nova criatura completa lá no final do processo. Ao começo e ao fim. Ali você está começando, mas você vai ter que trilhar uma vida inteira para chegar em se tornar quem você deve ser, que é ser como Cristo é. Esse nascer de novo envolve muitas coisas. Esse nascer de novo envolve muitas coisas. É preciso mudar em todos os aspectos da vida. Você ir na igreja e sentir que está fazendo certo, porque está lá com os irmãos, está lá fazendo as coisas do Evangelho, isso é muito bom. Mas você está na sua zona de conforto. Como é a sua atitude quando você está fora da igreja? No seu trabalho? Na faculdade, na escola? Nos ambientes sociais, com a família? Com seus amigos? Como é a sua atitude? Porque ter uma atitude santa na frente dos santos é mais fácil, não é não? Mas e na frente dos que não são da sua crença? Como tem sido a sua postura diante daqueles que pensam diferente de você? Os ambientes que você frequenta são ambientes dignos do seu processo de conversão? Porque essa mudança do nascer de novo a gente chama de conversão. Converter-se. A conversão não é automática, não é um evento. A conversão é um processo que leva a vida inteira. É um processo. A cada dia a gente vai melhorando um pouquinho, aprendendo algo novo, ajustando algo melhor agora na vida. Esse é o processo. Mas a pergunta é, os lugares que você frequenta, as coisas que você diz quando você não está em meio aos santos, são coisas dignas do seu processo de conversão? Ou você só tem processo de conversão quando está na igreja? Ou quando está na companhia dos membros da igreja? Quando você está num ambiente em que a igreja ou o evangelho não é predominante, não são predominantes na conversa, ou às vezes não é citado em momento nenhum, como é que você se comporta? Talvez um ambiente de trabalho, um ambiente escolar. Como é que você se comporta? Como é que tem sido essa sua mudança? Como é que você trata as pessoas? Você fala com as pessoas como você fala com Deus na sua oração? Com o mesmo cuidado, o mesmo respeito, o mesmo tom de voz? Ou com Deus você é manso e com o seu próximo você é bruto? No falar, no agir, ou até no pensar. Como é que tem sido? É um processo que a gente precisa pensar. Eu tenho nascido de novo de fato? Ou foi só aquele momento lá no batismo e pronto? Eu voltei a ser e continuo a ser a mesma pessoa. É um processo, gente. Essas são questões muito importantes. Se eu me lembro só do processo de conversão, só quando eu estou na igreja, eu estou colocando sobre a igreja a responsabilidade pela minha conversão. E não é assim. A igreja não é responsável pelo meu processo de conversão. Meu processo de conversão é responsabilidade exclusivamente minha. Só minha. Das crianças, dos pais. Até que a criança atinja a sua idade de responsabilidade. Depois dali, os pais têm que continuar fazendo o seu trabalho. Mas a criança já passa a tomar o direito de tomar escolhas, de fazer as coisas de modo mais consciente. O Espírito vai ajudar, receber o dom do Espírito Santo. Mas o ponto é que a gente precisa pensar, o que eu tenho feito, eu, sobre a minha conversão, sobre o meu nascer de novo, como Cristo disse que quem não nascer de novo, não entra no reino de Deus.
O que eu tenho feito sobre isso? A conversão tem que se dar em 7 dias por semana, 24 horas por dia. É a rotina da retidão que traz a conversão. Não é evento. A gente não pode viver como se fosse uma montanha-russa. Está aqui, aí chega lá aquela coisa maravilhosa. Olha que maravilha, estou aqui no meu pico da minha conversão. Aí desce, você acha que está no pico de conversão? Não, você teve um evento. Aí desce, depois, que coisa maravilhosa de novo. Foi aquela pregação maravilhosa na igreja, aquele entendimento, aquela aula maravilhosa lá na escola dominical, né? Aí desce da sua vida no dia a dia, aí chega domingo de novo, que hino lindo, foi esse aqui que a gente cantou. Não pode ser assim. Não pode ser desse jeito. Isso não é processo de conversão, gente. Nascer de novo muda a vida. Você imagine que você é uma casa. E você tem Jesus Cristo como seu mestre de obras. Você é uma casa e ele é seu mestre de obras. Sua casa precisa de reforma, né? Precisa de ajustes. Você acha que ele, Jesus Cristo, vai fazer que tipo de reforma na sua casa? Vai consertar lá perdão, gente. Vai consertar lá umas goteirinhas no telhado, passar uma mão de cal na parede e está tudo certo? Coisa nenhuma. Jesus Cristo vai ampliar os cômodos, vai colocar a melhor tinta, vai embelezar, vai fazer uma transformação, vai transformar o seu casebre num palácio. Porque é um palácio que mora um rei. O seu templo precisa ser purificado, para que Cristo possa fazer nele a transformação de transformar você em um rei, em uma rainha. Porque é para isso que estamos sendo aqui edificados no Evangelho de Cristo, para nos tornarmos reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas, como dizem as Escrituras. Não estamos aqui para sermos casebres, mas para sermos palácios para Cristo, que é o Rei dos Reis. Esse é o nosso propósito, gente. Isso é que a gente precisa fazer. Agora, esse processo não vai acontecer sem dor. A conversão, se você estiver confortável na sua conversão, acho que você ainda não chegou no ponto que você deve chegar. Porque conversão sem dor, eu nunca vi. Dói deixar de ser quem você está acostumado a ser. Dói deixar para trás certos conceitos que você tem sobre sua vida, sobre certas coisas, e adotar os conceitos de Deus para a sua vida. Não é fácil, não. É preciso coragem. É preciso pedir ao Senhor sabedoria e coragem. Sabedoria para compreender e coragem para fazer. Tem um custo. Demanda tempo, demanda recursos, demanda esforço, muito esforço. Mas vale a pena, gente. É muito bom mudar, transformar-se, permitir ser transformado, porque a conversão não vem de você. Você toma as decisões que permitem que a conversão seja feita, mas a conversão é operada por Cristo, por meio do Espírito Santo. Você pode ler as Escrituras todas, de trás para frente, decorar cada palavra. Isso não lhe converte. Vai lhe fazer alguém com muito conhecimento. Mas conhecimento não é nada sem a vivência. A conversão é operada por Cristo, por meio do Espírito Santo. Você não converte ninguém e você não se converte. A gente fala, você se converteu, né? Mas é uma maneira simbólica de dizer, você iniciou o processo. A conversão, a real conversão, vem de Cristo, por meio do Espírito Santo. Mas só vem quando você deseja e quando você permite
que eles façam isso, porque eles não impõem a ninguém. Você precisa querer e você precisa permitir. E você demonstra que quer e que permite quando você toma atitudes para esse propósito. Essas atitudes que eu tenho falado aqui. Você precisa se posicionar. Você precisa se decidir. É preciso ter fé. Cristo exige fé. Satanás não exige fé. Mas Cristo exige fé. É preciso ter essa ponderação. É preciso ter essa postura, essa atitude, para que você se torne quem você realmente deve se tornar. O passo inicial para isso é adquirir um testemunho firme do Evangelho. Se você não se esforça para obter um testemunho do Evangelho, você não vai conseguir andar para nenhum lado, para fazer nada sobre sua conversão. O testemunho é a base. E como é que eu adquiro um testemunho? Para adquirir um testemunho, você precisa orar, jejuar e cumprir os mandamentos. Porque a gente obtém um testemunho pela vivência do que a gente faz, dos mandamentos. Como é que eu tenho um testemunho sobre o dízimo? Porque eu pago o meu dízimo. Ah, não, eu quero obter um testemunho do dízimo antes de pagar o dízimo. Vai esperar aí a vida inteira, não vai chegar esse testemunho. O Espírito pode até lhe ensinar algo a respeito, mas testemunho firme e inabalável você só tem quando você vive. Aí o Espírito testifica do que você está vivendo. Tudo isso é parte do processo de conversão. Quando você obtém um testemunho, você passa a viver por si, não com a luz dos outros, mas com a luz de Cristo que está em você, não com a luz de Cristo que está nos outros. Você passa a viver iluminado pelo Espírito, pessoalmente iluminado pelo Espírito, não com a luz emprestada do outro. Precisamos parar de usar os outros como muletas. Precisamos parar de usar os outros como muletas. Precisamos viver com nossa própria luz, que é a luz que recebemos do Senhor. Quando fazemos isso, nós passamos a estar no caminho da conversão plenamente. Já estamos muito bem no caminho da conversão. E isso, gente, é o exercício do arbítrio. Se nós não usamos o arbítrio, para fazermos essas escolhas, a escolha já está feita. Nós sempre estamos fazendo uma escolha. Sempre. Se achamos, não, eu não escolhi isso aqui que está acontecendo na minha vida. Escolheu. As escolhas estão sendo feitas sempre. Sempre. Precisamos escolher fazer a vontade de Deus. Precisamos tirar da nossa vida tudo que é impuro. Pseudo-amizades, lugares, palavras, pensamentos, comportamentos. Precisamos tirar isso tudo. Purificar o nosso templo. Nascer de novo. Essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas, elas estão unidas. Que nós possamos ponderar sobre isso. Tem aqui alguns comentários de vocês. Eu vou ler aqui. Muito obrigado, viu, pela presença de todos. Aqui o Jorge Mesquita. Boa tarde, Jorge. Muito obrigado por estar aqui, meu amigo. THF Conselho de Maceió. Parabéns pelo trabalho, você nos inspira. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Parabéns a vocês também. Francisco Eugênio Nogueira. Informação interessante sobre por que Jesus começou o ministério aos 30 anos. Essa informação não é muito explicada. É verdade. Mas está lá no livro Jesus o Cristo. Essa informação é colocada lá no livro Jesus o Cristo.
Viu, irmão Francisco Eugênio? Muito obrigado. O irmão Francisco continua aqui. Com certeza os sacerdotes cobravam pelo uso desse espaço privilegiado dentro do pátio do templo. E não cobravam barato não. Viu? Conversão da ideia de mudar de direção. Se estava indo para um caminho, essa direção será mudada para um caminho mais firme e seguro. É isso mesmo. A conversão se dá dia a dia, passo a passo. Não é um evento. Quando a gente baseia a nossa conversão em eventos, a gente não anda muito para frente. A conversão não é um evento, é um processo de vida, é um modo de vida. O profeta 1107, irmão Assis, está aqui, não é? Bom dia, que bênção. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. Seja bem-vindo também. Silei Robledo, por isso é tão importante termos e mantermos uma conexão com o Senhor. Conversão, processo de toda a mortalidade. É isso mesmo, Mancilei. Muito obrigado, viu? Mancilei, lá de Belém do Pará, família maravilhosa. Muito obrigado. Olha, gente, a conversão é um processo que vai levar a nossa vida inteira. Enquanto formos imperfeitos, precisamos nos aperfeiçoar em algo. Logo, precisamos nos converter naquele ponto que ainda nos falta. E cada um precisa fazer essa pergunta, que foi aquela pergunta que aquele jovem rico fez ao Salvador, lembram? Ele fazia, o Salvador disse, ele perguntou ao Salvador, mestre, o que eu tenho que fazer para ter o reino de Deus, o reino dos céus? Aí o Salvador disse, faça isso, faça aquilo outro. Ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí o Salvador, ele disse, o que me falta ainda, né? O que me falta ainda? O Salvador disse a ele que faltava. Infelizmente, aquele jovem não quis fazer o que faltava a ele. Nós precisamos fazer o que nos falta. Precisamos perguntar ao Senhor, o que me falta ainda, Senhor? O que nós já soubermos que falta, a gente tem que fazer. Não precisa nem perguntar para ele, gente. Só vamos fazer, né? Mas depois de ter feito, pergunta, Senhor, o que me falta ainda? E mesmo nesse ponto que eu já fiz aqui, Senhor, o que me falta ainda? Que nós possamos pensar nisso. A conversão é algo para a vida toda, mas eu não vou deixar chegar a minha vida toda para pensar nisso, para começar. Eu tenho que começar agora, mesmo porque eu não sei quanto tempo tem a minha vida toda. Quanto tempo tem a sua vida toda? Quanto tempo tem toda a sua mortalidade? Mais 100 anos? Mais 80 anos? Mais 50 anos? Mais 30 anos? Mais um ano? Mais um dia? Nenhum de nós sabe. Por isso, a conversão precisa ser hoje. Precisa ser agora. Nós precisamos começar e andar a cada dia nesse processo. Porque o Senhor vai nos julgar por tudo que tivermos feito na nossa mortalidade. Ele não vai julgar pelo que nós não fizemos quando não podíamos fazer porque já tínhamos morrido. Não seria justo Ele nos julgar por isso. Mas Ele vai nos julgar pelo que fizemos enquanto estivermos vivos. E se tivermos mais um dia, mais uma semana ou mais 100 anos de vida, não importa. Temos que a cada dia fazer o nosso processo, fazer o nosso melhor no nosso processo de conversão, no nosso nascer de novo, na nossa purificação do nosso templo, que somos nós mesmos. Presto meu testemunho dessas coisas e presto meu testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E deixo tudo que falamos hoje, agradecendo a vocês pela companhia. E todas essas coisas e o meu testemunho, eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.